A ideia da existência de um deus é algo normal para todos nós. Mas e se existissem dois deuses, seres equivalentes que lutam entre si e usam seres humanos como um jeito de tomar vantagem nessas lutas? Porém, para piorar, não são apenas deuses normais, eles são seres cósmicos que existem antes mesmo do universo. E esse é o terror cósmico de Travelogue of the Succubus. Escrito por Junji Ito no ano de 2018, esse é um dos mais recentes mangás do autor, e a qualidade da história e da arte são notórias aqui, apesar de ser um mangá não muito conhecido, mas isso não impede a história de ser incrivelmente bizarra no padrão Junji Ito. Contando sobre os eventos da protagonista Byakuya Kyoko, que é convidada a uma estranha vila após uma erupção que causou um evento climático, criando diversos fios loiros de vidro que cobriam as redondezas. No caminho, ela se depara com um homem que tem algum desses fios presos no seu cabelo, e ele de alguma maneira conseguia ler a mente dela. Mesmo suspeita, a Byakuya ainda assim segue o homem, que a leva para uma vila que estava coberta desses fios loiros. Nela, todos os habitantes estavam com eles presos nos seus cabelos, até mesmo animais como gatos e peixes. Depois disso, as pessoas se juntaram para explicar o que estava acontecendo para ela. Eles disseram que ela havia sido escolhida por Deus, cujo nome era Amagami, e os fios loiros que estavam cobrindo a vila inteira foram frutos da morte de um missionário chamado Miguel, que foi jogado num vulcão por cultuar uma religião proibida na era Edo. Desde então, os fios saem do vulcão e abençoam as pessoas da vila que cultuam aquele deus com fragmentos do seu poder. Ainda mais confusa, a Byakuya diz que não planeja ficar, mas é convencida a pelo menos ver o evento cósmico que aconteceria aquela noite. Durante então a mesma noite, uma explosão de estrelas aparece no céu, chovendo como fios loiros que transbordam os sentidos de todos os habitantes que estavam lá, levando eles a uma jornada ao centro do universo. Eles usam aquele poder para procurar pelo missionário Miguel, que talvez estivesse em algum lugar por lá. E à distância eles veem uma silhueta que acham que é do Miguel e decidem se aproximar, mas quando fazem, eles veem que aquilo era o oposto do que eles queriam. Aquele era um deus que consumia a luz e que também consumiu aquelas pessoas, envolvendo elas na escuridão e tomando todas elas para si. Quando a gente volta para o mundo real, uma erupção vulcânica tinha acontecido ali naquela vila e destruiu ela. Isso se a vila tivesse ali a princípio, porque na real aquela vila tinha sido destruída há 60 anos atrás. Então sim, a Byakuya voltou no tempo quando ela entrou naquela vila. No meio de todo aquele caos, bombeiros que estavam procurando por sobreviventes acham um casulo feito dos mesmos fios loiros que estavam saindo do vulcão, e de lá a Byakuya vem, completamente diferente, com cabelos loiros que foram um poder imbuído pelo deus Amagami, um poder que o humano sofreria muito para conseguir controlar. Um ano se passa desde esses eventos e a Byakuya simplesmente desapareceu. Sabendo dos bizarros acontecimentos, um jornalista chamado Tsushiado Wataru parte para investigar aquilo, principalmente depois de ver uma imagem de uma estranha nuvem preta que não se movia por nada e agia de um modo muito estranho na internet. E essa nuvem era tão grande que dava para ver até mesmo do avião que ele tava. Enquanto ele ia em direção à nuvem, ele viu Byakuya correndo de alguém, e como um bom jornalista, é claro que ele segue ela para tentar pegar algum furo, mas não demora muito até ela ser pega por um homem suspeito, e o mesmo acontece com Ataru. Eles são levados para bem abaixo da nuvem, que tinha um aspecto de carne, e aquele homem que havia pego ela se revela ser Kagerou, o dono de uma organização que foca em revelar os segredos do universo. Ele estava usando os poderes da Byakuya para acessar os registros de Akashic, uma biblioteca infinita que guardava todos os conhecimentos do universo. Porém, ninguém sabia onde aquela biblioteca ficava, só que através do tremendo poder da Byakuya, aquilo era possível. E com o tempo, a própria biblioteca se materializou em cima deles, tendo essa aparência de carne que não parava de expandir, e com o tempo tomaria o mundo inteiro. Ao tentar absorver ainda mais conhecimento, eles forçam uma quantidade enorme de energia, que não só taca fogo no lugar, como também atrai a própria biblioteca para cima deles. No desespero, o Ataru consegue soltar a Byakuya, e ambos fogem. Depois de algum tempo, a nuvem desaparece sozinha sem deixar nenhum traço. Só que isso era apenas o começo. Continuando a sua procura por mais informações, o Ataru para na clínica de um professor que cuidou da Byakuya por algum tempo. Ele e o seu filho a diagnosticaram com amnésia, e aparentemente ela também estava em algum estado de sono, praticamente sonâmbula. Eles então decidem induzir ela em uma hipnose para conseguir mais respostas, só que aquilo acaba despertando ela, e o poder de Amagami começa a transbordar através da sua mente. Ela vê inúmeros planetas morrendo e estrelas entrando em supernova, vida e morte. Ela tinha todo o conhecimento do universo para si.
O pânico dela durou por mais alguns dias, até ela conseguir se acalmar de vez. Isso porque ela aprendeu a controlar melhor o fluxo de informações que entrava na sua mente. Mas o filho do doutor foi para um caminho totalmente diferente desse. Ele ficou aficionado nela, e quando ela foi sequestrada pelo Kagero, ele ficou completamente louco. Por ficar tanto tempo perto de uma Byakuya que não sabia controlar muito bem o seu poder, aquele poder também passou um pouco para ele. Só que o seu corpo não tinha sido feito para suportar aquilo. E é então que, em uma atitude desesperada de encontrar ela, ele se auto-hipnotiza a fim de aguçar os seus sentidos. Isso, misturado com poderes cósmicos, fez com que os seus sentidos fisicamente ficassem mais aguçados. Os seus ouvidos, nariz, língua, todos eles crescem e crescem, até se transformarem em uma nuvem de nêutrons que desaparece no céu, se tornando um com o universo, mas infelizmente falhando em achar a Byakuya. Depois de saber dessa história, o Wataru sonha com ela na ponta de uma colina, e uma colina que ele sabia onde era. Ele então decide ir até lá, até porque, depois de tanta bizarrice, acreditar em um sonho é a coisa mais sensata a se fazer. O mangá então corta pra Byakuya, que estava realmente lá, aquele penhasco que era famoso por várias pessoas irem lá para tirarem as suas vidas. E recentemente, uma infestação de insetos estranhos começaram a aparecer naquela mesma cidadezinha perto do penhasco. Eles eram insetos muito estranhos, porque ficavam tentando entrar embaixo dos pés das pessoas para serem pisoteados, e também tinha uma forma diferente em seus corpos, a forma de um deus maligno, que nos mostra que estava prendendo as pessoas que se matavam em vermes, para que elas ficassem repetindo um ciclo de sofrimento eterno. Os insetos, quando eram esmagados, tinham o corpo das pessoas neles, essas que choravam e tinham ódio por estarem naquele estado, e mesmo mortos, corriam por aí em desespero e agonia. Isso só acaba quando a Byakuya se joga no oceano junto com todos eles, botando um fim naquela loucura, mas infelizmente desaparecendo novamente. Após isso, o Kagero aparece, todo enfaixado, dizendo que foi escolhido pelo deus da escuridão e que ele recebeu poderes imensos desse mesmo deus. Juntando um novo grupo, ele sequestra todas as pessoas que tiveram envolvimento com a Byakuya, a fim de descobrir a sua localização e absorver todo o poder dela. Só que é claro que ele faz isso do jeito mais bizarro possível. Os cabelos negros daquelas pessoas começam a furar suas vítimas, enquanto uma energia tão forte é concentrada que o vulcão novamente entra em erupção, só que dessa vez explodindo fios negros que envolvem todos aqueles em casulos, e eles literalmente são consumidos por completo, sobrando apenas ossos. Todos menos o Wataru, que simplesmente desaparece. Mas aquele sacrifício mostra que a busca deles tinha sido em vão, porque a Byakuya não estava mais naquele universo. Nos é mostrado que o Wataru voltou no tempo, porém apenas como um sentimento. Ele não consegue ser visto por ninguém que não tenha poderes de Amagami. E lá ele vê a Byakuya, que voltou para tentar salvar o Miguel e mudar o futuro trágico da escuridão que assolaria o universo. O problema era que o Kagero também estava ali, revelando seu rosto distorcido que ele conseguiu em função do seu poder maligno, e ele tenta roubar o conhecimento da Byakuya, só que aquilo era tão forte que faz ele explodir, decolando pro fim do universo. Enquanto isso, ela e Miguel caíam no vulcão e se emaranhavam em uma esfera de fios loiros que explodiriam do vulcão para tentar salvar a vida de todos aqueles que acreditassem em Amagami. Amagami, que não era ninguém mais, ninguém menos que Miguel e Byakuya. E o deus da escuridão era, na verdade, Kagero. O fim de um terror cósmico é um paradoxo. Humanos abençoados por um poder vindo deles mesmos, só que em um estado e um tempo tão avançado que os transformaram em entidades, acabando assim Travelogue of the Succubus. Esse é um mangá curto, tendo apenas 7 capítulos, e tem uma arte bem diferenciada do Junji Ito, tipo mega refinada, que combina direitinho com o tom da história. A parte do terror cósmico, quando a gente compara com outras obras como Uzumaki e Hellstar Remina, pode deixar a desejar, mas isso porque o foco não era no horror chocante, e sim na história em si, tendo um plot de viagem no tempo e paradoxo que é muito bem colocado e interessante. Único, eu diria, porque eu sinceramente não lembro de outro mangá de paradoxo que é tão curto e fechadinho quanto esse. Então eu super recomendo essa obra, moçada, leiam que vocês vão adorar. Bom, mas por hoje é isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. E antes de ir, eu quero agradecer aos meus lindos membros do canal. Esse pessoal maravilhoso que me ajuda demais aqui todos esses meses. E também agradecer aos marcados pelo estigma, que são o Vinícius Barros, o Ticatari, o José Newton PF Caldeira, o Leonardo Ferreira, o José Henrique, o Ulisses Juca, o Caio GBB, o Pedro J, o Anubis XD,
o Azeizona FC, o Soncori, o Black Bullet, o Evandro Neto, o Canal do Pilas, o Xioga, o José Renato, o Matheus Augusto, o Bernardo Rodrigues, o Marronzinho BR, o Lezin, o Samurai Victor, o Gabriel Lázaro, o Capivara Dark e o Duff Ferreira. Obrigado de verdade, meus lindões. Eu não sei o que seria do canal sem a ajuda de vocês. Tipo, é sério. Mas por hoje eu vou ficando por aqui, gente. Tamo junto, até o próximo vídeo e tchau!